Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia. Está no ar o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. E hoje nós vamos falar de paixão com o psicólogo Gilberto Rodrigues, que é de Taubaté. O Gilberto, aliás, que é praticamente o consultor do Vanguarda Comunidade, né, Gilberto? Para assuntos de relacionamento. Primeiro, muito bom dia, Gilberto. Muito obrigada pela sua presença aqui. E eu queria que você falasse já pra gente o que é a paixão. Já que a gente vai falar sobre esse tema ao longo do programa, fala pra gente o que é a paixão. A paixão é um sentimento que tira as pessoas do prumo. Diferente, talvez seja a forma mais fácil de falar, seja se pudéssemos começar a diferenciá-la do amor. Então, e principalmente pela forma, e depois a gente vai discorrendo sobre. E o que difere a paixão do amor, então? Então, pela forma, por exemplo, a paixão pressupõe uma exclusividade. A paixão, o apaixonado, ele elege um objeto, que é o que nós chamamos de objeto da sua paixão, que pode ser uma pessoa, mas pode ser uma coisa, pode ser um outro objeto qualquer. Ou um projeto, ou um trabalho. Ou um projeto, ou um trabalho. Então, nos apaixonamos por pessoas e por coisas. A grande diferença é que na paixão existe uma relação de dedicação exclusiva. Quem está apaixonado só consegue focar o objeto da sua paixão. Seja uma mulher, seja um homem, seja um trabalho, e pode ser até um bem, pode ser um carro, por exemplo. Essa pessoa é obcecada por aquilo. Ela é obcecada, ela não sabe fatiar as suas relações. Na relação de amor, você ama uma pessoa, você não ama objetos, porque você não espera que aquele objeto supra uma necessidade. E ao amar uma pessoa, você consegue amá-la e gostar e trabalhar com a sua realidade, por exemplo, cuidar de filhos, por exemplo, se dedicar ao trabalho, não daquela forma obcecada do apaixonado. Por exemplo, apaixonado por uma mulher ou apaixonado por uma apaixonada por um homem, ela esquece tudo à volta dela. Ela é obcecada por aquela pessoa. Então, o trabalho já não importa, a família já não importa, os filhos. E a relação com o trabalho seria a mesma coisa? O obcecado pelo trabalho, o apaixonado pelo trabalho, esquece a família, mulher, homem, vice-versa, o que for? A mesma coisa. Ele não consegue... É mais ou menos o seguinte, o apaixonado, ele não consegue ter olhos para nenhuma outra coisa a não ser aquela pela qual ele está apaixonado. Agora, tem uma coisa interessante. Por outro lado, não vou dizer que a paixão é uma coisa saudável, mas os grandes projetos, as grandes obras, elas foram feitas por pessoas que naquele momento viviam uma paixão. Quer dizer, a ausência da paixão, ela é uma coisa mais tranquila. E a dedicação, por exemplo, para um projeto, para a escritura de um livro, para a construção de uma escultura, é uma manifestação de paixão. Mas a pessoa que está fazendo isso, o artista apaixonado, ele não tem olhos para o que roda ao seu redor. E isso você está querendo dizer que a paixão pode ser benéfica em algum momento ou não? A tendência é a paixão sempre ser dolorosa? Não, eu não diria que a paixão pode ser benéfica. Então podemos dizer assim, o estado da pessoa apaixonado pode produzir coisas muito interessantes. Mas, em detrimento dessas coisas interessantes, ele teve que abrir mão da sua família, das coisas do dia a dia que uma pessoa não apaixonada tem. Por exemplo, um engenheiro apaixonado pelo trabalho, fazer uma obra, um projeto magnífico, e ele é obcecado pelo aquele trabalho, deixa a família de lado, enfim, só vive em função daquilo. Em algum momento, aquilo foi benéfico. Não dá para colocar um lado positivo, pelo menos, para a paixão, ou ele é sempre negativo? O que você está dizendo, talvez o que você esteja questionando, seja o seguinte: se aquele engenheiro não tivesse apaixonado, ele faria aquela obra com aquela beleza, com aquela magnitude? Não sei se dá para responder isso. Mas mesmo que ele tenha construído a obra, para fazer isso, ele ficou focado só nisso, por isso ele estava apaixonado pelaquela obra, e ele abdicou, ele abriu mão de todo o seu redor, de filho, de família, de relacionamento, de amigos. Ele vivia 24 horas aquilo, que é como vive qualquer um apaixonado. E quem já se apaixonou sabe disso. Quem está apaixonado, eu costumo dizer, quando a gente fala de paixão, é o seguinte: o apaixonado, ele tem uma tentativa de grudar no seu objeto de paixão. Não é um abraço para estar junto, é um abraço para trazer para dentro. Eu não quero abrir mão em hipótese alguma
do meu objeto de paixão. E o que eu chamo de objeto de paixão é um homem, uma mulher ou uma coisa. Então, você está querendo dizer, por exemplo, Gilberto, que em algum momento ele vai questionar essa paixão? Por exemplo, já que a paixão ela não é benéfica, como você disse, em algum momento ele vai questionar isso, ele vai chegar lá na frente, ele vai olhar para trás, ver que deixou os filhos, ver que deixou a família, enfim, a mulher, e vai questionar, por mais que ele tenha feito a obra, em algum momento ela vai ser ruim, essa paixão? Ele vai perceber que não valeu a pena. Essa é a conclusão de todo apaixonado depois que ele se curou da paixão. Durante o momento que ele está vivendo a paixão, aquilo é tudo na vida dele. Ele vai perceber que não é benéfico porque ele vai dar conta que tudo que ele deixou de lado, tudo aquilo que era importante, que pertencia à sua realidade, era mais importante do que qualquer coisa que ele tenha obtido com a feitura daquela obra. Quer dizer, a paixão, ela não traz um fruto que compensa o que você deixa. Então, assim, a paixão sempre requer sofrimento? Tem relação a paixão e o sofrimento sempre? A paixão em si, não. O término da paixão. A paixão, ela é uma coisa... Quem já se apaixonou é uma das coisas mais maravilhosas que existe nas relações humanas. O problema é que quando eu estou apaixonado, eu quero que a outra pessoa me preencha. Eu vivo em função do outro, não pelo outro, que essa é uma característica do amor. O apaixonado, eu vivo em função do meu objeto de paixão, para que esse objeto de paixão me complemente, me preencha. Ponto. Como isso é absolutamente impossível, nenhum outro vai me preencher, quando eu constato isso, eu me decepciono. A paixão vai provocar uma desilusão. Eu estava iludido, eu imaginei que aquela pessoa preencheria, me faria feliz, e quando eu fico desiludido, eu desmorono. Esse desmoronamento, essa constatação, ela é muito sofrida, ela é muito dolorosa. E depois vem a outra fase, que quando você olha, eu chamo de dizer que você já se curou da sua paixão, quando você olha para trás, aí você fala, mas era isso? Era por essa pessoa? Era por esse homem? Era por essa mulher? Daí você consegue enxergar. Por isso que a gente fala, né? Você até citou isso. Quando a gente está apaixonado, a gente está cego, né? A paixão é cega. A paixão cega. Então, daí... E quem está apaixonado é cego. E depois que você se cura, você olha para trás e consegue enxergar. Por isso, então, foi isso. Eu vou até colocar diferente. Quando você se cura da paixão e olha para trás, você não enxerga aquilo que a paixão fazia você enxergar. E aí você se desmorona. E até vou te pedir licença que a gente vai para um rápido intervalo, Gilberto, até para a gente voltar com essa questão. E quando se cura, né? Porque tem paixões que terminam em crimes, em situações extremamente ruins para a própria sociedade, né? Para os casais, para as famílias. Os famosos crimes passionais. Que a gente fala. Então, no próximo bloco a gente volta a falar disso. Combinado. Então, não saia daí. Até já. Olá, nós estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté, e hoje o nosso tema é paixão com o psicólogo Gilberto Rodrigues de Taubaté. Gilberto, no bloco anterior a gente falava da questão dos crimes passionais. Crime, o próprio nome diz, né? Crime passional. Vem de paixão? Os crimes passionais envolvem realmente esse sentimento paixão? Nunca é amor, sempre paixão, é isso? Sempre. Por que sempre é paixão? Porque o amor, a pessoa pode ficar magoada, pode ficar decepcionada, pode ficar frustrada, mas ela tem noções do mundo real, ela tem uma noção de realidade. Como a gente já observou lá no primeiro bloco, o apaixonado, ele perde a sua noção de realidade. Ele vive em função do que nós chamamos princípio do prazer. Quando ele percebe que o objeto da sua paixão o abandona, ele não se conformando com isso, ele não dando conta dessa perda, eu disse também que o apaixonado, ele se torna um insensato. Ele perde a noção de realidade. Nesse estado, ele fica predisposto ou até disposto a cometer os tais crimes passionais. E assim, o crime passional sempre envolve paixão mesmo. Os sentimentos, por exemplo, o ciúme excessivo, até inveja, isso está relacionado ao sentimento paixão? O ciúme excessivo, por exemplo, sim.
O apaixonado, ele é aquela pessoa que tem ciúme da irmã, da namorada, da mãe da namorada. Ele quer, se ele pudesse, ele colocaria numa redoma e só ele estabeleceria vínculo, estabeleceria relação com seu objeto de paixão. E normalmente os crimes passionais que a gente vê, tem casos aqui na região, normalmente ou a pessoa foi traída, abandonada, né? Normalmente é difícil ter uma relação em que é correspondida, essa paixão é correspondida entre essas duas pessoas e existe o crime. Normalmente tem uma desconfiança, o ciúme, o abandono, a traição, sempre envolve isso, normalmente. Não, o crime passional, muitas vezes, ele acontece porque ele pega de surpresa o apaixonado, que no caso seria o autor do crime. Então, ele fica tão desorientado pela constatação de que vai perder o seu objeto de paixão, que quando ele constata isso, na realidade, ele está constatando que perdeu. A inadmissibilidade, o não admitir que perdeu, é como se ele dissesse mais ou menos assim, para simplificar: eu não vou tê-la mais, ninguém mais também terá. Então, isso leva a esse ato, tanto que o crime passional, na maioria das vezes, ele ocorre duas vezes. Dificilmente você vai achar pessoas que cometeram tais crimes que teve 1, 2, 3 desses crimes. Até porque essa pessoa, de algum modo, terá aprendido e provavelmente ela vai ter muito mais dificuldade de se apaixonar. Até por desacreditar nas pessoas. Não estou dizendo que isso é bom, mas ela vai ter muito mais dificuldade. E por que em alguns casos a gente vê a pessoa arrependida? Às vezes a gente vê em crimes passionais a pessoa que depois, o homem, a mulher, que depois dão entrevista e se arrependem do crime que cometeu. Eu não tenho essa estatística, mas eu diria para você que quase 100% dos autores de crimes passionais sinceramente se arrependem. Não estou falando desse arrependimento orientado por advogado ou para se safar da justiça, mas sinceramente se arrepende. Por quê? Porque quando ele começa a dar conta da realidade, se usarmos uma expressão real, quando ele cai na real, quando ele volta para a realidade, ele percebe que aquilo que ele fez é desproporcional com relação àquela perda que ele teve. Só que no momento em que ele estava obcecado, que ele estava apaixonado, ele não conseguia fazer este raciocínio a ponto de evitar aquilo que ele acabou de fazer. E quando a pessoa cai na real, como você disse, usou esse termo, cai na real, isso significa que a paixão acabou? Significa que a paixão acabou. O cair na real significa o seguinte: aquele objeto de paixão, homem ou mulher, ele não vai me proporcionar tudo aquilo que eu imaginei que me proporcionaria. Quando eu dou conta disso, é como se o meu castelo se desmoronasse. Gilberto, e você, pela tua experiência, né, com casais, enfim, relacionamentos, o que você diria para a pessoa não chegar a esse ponto? Então, o que a pessoa tem que perceber num relacionamento? Ela está se encantando por uma pessoa, ela está começando a se envolver, a sair com uma pessoa. O que você diria para essa pessoa realmente não chegar a esse ponto de vivenciar uma paixão que é tão dolorosa nesse sentido? Olha, eu não sei se há uma receita. Então vamos tentar entender como é que é o dinamismo, o mecanismo do apaixonar-se. Porque a grande diferença é a seguinte: o amor é um sentimento que aflora, que cresce, que desabrocha no transcorrer de uma relação. À medida que as pessoas vão se conhecendo, elas vão descobrindo características que as afinam, que faz com que elas experimentem um bem-estar. É como se elas dissessem assim: puxa, acho que vale a pena investir nessa relação. O apaixonado, ele não tem esse processo de conhecimento. Ele pode olhar para uma pessoa, tanto que existe também uma expressão popular: paixão à primeira vista. Ou seja, olhei, me apaixonei, ela olhou, se apaixonou. Na realidade, como que eu posso me apaixonar por alguém que eu não conheço? Quer dizer, é descabido eu colocar todos os meus sentimentos, toda a minha vida, à disposição de uma pessoa que a única coisa que eu tenho é uma miragem, é um semblante dessa pessoa. Não tem nada diferente disso. E isso acontece. E isso acontece. Aí você vai dizer assim: mas como evitar isso? É muito difícil, porque não é algo assim: olhei para uma mulher olhou para um homem e disse assim: vou me apaixonar por. É uma coisa que de repente você se sente tomado por uma emoção muito forte, abre espaço para esse encontro
E se houver uma reciprocidade, nós podemos estar falando de um casal apaixonado que acabou de se conhecer. Quando ele faz essa relação de paixão, ele projetou naquela pessoa que ele não sabe quem é, ele nunca viu. Ele projetou um desejo dele, o desenho de uma pessoa ideal, e é como se ele dissesse assim, essa pessoa vai suprir todas as minhas fantasias. Essa pessoa vai preencher tudo que eu desejo de uma mulher ou de um homem. Quando ele acredita nisso, ele se entrega. E é nesse momento que ele larga tudo. Larga trabalho, é capaz de mudar do sul para o norte do país, larga a família, abandona faculdades, abandona emprego, ele fica obcecado. Ele abandona tudo isso, se entrega nessa relação. Que enquanto está durando, repito, em termos de relação, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É um vivendo em função do outro. Só que isso não existe. Quando ele começa a dar conta que o outro, você está querendo dizer que não é para o nosso mundo. Não. Pelo menos para esse mundo aqui não é para... Eu brinco até dizendo o seguinte, a paixão deveria ser alguma coisa que, para aquelas pessoas que têm contato com os deuses, né? Para os heróis que estão assim, um pouco fora da nossa... Nós somos humanos. Quem tem que encarar a realidade dia a dia não pode vivenciar uma paixão. Você não aconselha, Gilberto? Não, porque você vai machucar. Tá certo, Gilberto, eu vou pedir licença para você novamente, a gente vai pro próximo bloco e não sai daí, que depois a gente tem um poema muito bonito, escrito pelo Gilberto, e que a gente vai colocar aqui para vocês darem uma apaixonadinha por esse poema e a gente volta já. Olá, você acompanha agora o último bloco do programa Vanguarda Comunidade, que hoje fala sobre paixão com o psicólogo Gilberto Rodrigues, de Taubaté. Bom, Gilberto, a gente falava um pouco dessa paixão, durante todo o programa a gente falou dessa paixão que não é benéfica, paixão que é dolorosa, que machuca. E você agora, no finalzinho do bloco anterior, você se aconselhou, aliás, as pessoas a não se apaixonarem, pelo menos nesse mundo, né? É bem isso mesmo, Gilberto. Eu digo sempre o seguinte, se você tiver a chance de perceber que você está se encaminhando para uma paixão, se você não tiver sido ainda tomado pela paixão, fuja, cai fora. Por uma razão simples, é só um caminho maravilhoso, mas no final desse caminho, que pode durar meses, dificilmente anos, no final desse caminho tem encrenca, tem muita dor, tem muita decepção. E quando você fala dificilmente dura anos, e quando dura anos? Não é paixão? Então, não existe, pelo menos em tese, uma paixão não dura tanto tempo. Por quê? Porque a gente não consegue imaginar que duas pessoas demorem tantos anos ou alguns anos para descobrir que não é o outro que vai dar conta dos meus vazios, dos meus buracos, das minhas angústias. Entendeu? Porque se nós entendemos que a paixão termina tão logo eu descubra que o outro, homem ou mulher, o objeto da minha paixão. Quando eu descubro que esse objeto de paixão não vai me preencher, não vai estar à minha disposição, não vai me fazer o homem mais feliz do mundo para sempre, é quando ela desmorona. Então, imaginar que uma paixão possa durar anos é a mesma coisa que admitir que vai haver uma relação onde aquelas duas pessoas vão demorar anos para descobrirem que um não preenche o outro. Até porque, repito, falei isso lá atrás, isso é impossível. A única pessoa que pode dar conta de mim sou eu mesmo. E como a gente enxergar isso e avaliar isso, amando ou estando apaixonado? Por exemplo, amando. Você quando ama uma pessoa, você também tem esses sentimentos bons que a própria paixão proporciona, né? Essa euforia, essa vontade de ver, de querer estar junto. O que ali diferencia na hora ali do amor? Por exemplo, o que aquela pessoa pode prestar atenção que ela não está se apaixonando e que realmente ela está apenas amando uma pessoa? Então, principalmente no início, né? Eu falo principalmente no início de uma relação, tem muito disso, não tem, Gilberto? Então, no começo de uma relação, há um certo encantamento, até porque as próprias pessoas se apresentam de uma forma, vamos dizer, mais comportadas, mais tranquilas, porque no começo de uma relação, ambos querem conquistar. Então, ambos querem fazer, digamos, um bom papel para poder ser aceito pelo outro.
este bom papel, quer dizer, essa dinâmica de um conhecer o outro, já descaracteriza a relação de paixão. Porque significa o seguinte, eu não vou me jogar de cabeça nessa relação sem eu conhecer o outro. Na relação de paixão, não tem essa preocupação com o conhecimento do outro. E por que eu coloco desse modo? Porque, voltando lá no começo da nossa conversa, uma outra grande diferença entre paixão e amor. No amor, você tem uma relação de fascínio, de encantamento, de admiração, de prazer pelas afinidades. Na relação de paixão, você tem uma relação de subordinação em relação ao outro. Você é servil, você é subserviente, você se torna escravo do outro. E eu vou repetir, não escravo do outro porque eu endeuso e admiro o outro. Escravo do outro porque eu não posso perdê-lo, porque na minha fantasia, no meu imaginário, esse outro vai me preencher. Por esta dinâmica de achar que eu vou ser preenchido pelo outro, é que nós dizemos que uma relação de paixão, ela é muito mais para o lado do inadequado do que uma relação de amor, que se bem construída, essa sim pode durar a vida inteira, porque ela está calçada na realidade. Essa aqui só no prazer. Perfeito, Gilberto. Então, vamos seguir o conselho do Gilberto. Não vamos nos apaixonar. Mas apaixonar é bom. Mas que é bom Produz né, Gilberto? muitas coisas boas. Mas enfim, agora eu queria até agradecer a presença do Gilberto, antes da gente encerrar. E a gente vai colocar, agora a gente fez um VT, como a gente fala, como se fosse uma materinha, e a gente vai colocar um poema chamado Mulher, que foi escrito pelo Gilberto. O Gilberto, além de psicólogo, é professor da Universidade de Taubaté, né, Gilberto? E é também poeta. Ele tem o blog dele lá, que é www.gilbertorodrigues.com, e lá tem vários poemas. Ele é poeta desde muito tempo. É um poeta nato, né, Gilberto? E quando está apaixonado, produz muitos poemas bonitos, né, Gilberto? Talvez esse tenha sido. E esse poema, eu queria que você falasse um pouco. Mulher, você escreveu como se fosse uma mulher que estivesse escrevendo, e pelo jeito uma mulher apaixonada. É isso, Gilberto? Foi um momento de insight, foi até um desafio, e a gente estava até conversando sobre, e eu me propus a fazer um poema imaginando como é que seria uma mulher, o que pensaria uma mulher, que sentimentos uma mulher experimentaria numa relação de paixão. E o resultado foi esse poema, E a gente que é vai mulher. mostrar, claro, mulher. Então vamos ver o poema do Gilberto. Vamos lá, Gilberto. Mulher. O que me faz ser e sentir-me mulher de verdade são teus olhos revelando-me teus desejos. São esses lampejos de deleitosa volúpia, esse despir-me desconcertada ao sabor da tua voz. Não sei quem eu sou se não sei se me queres, por isso te olho para saber-me no teu olhar. Me perco para encontrar-me em teu corpo. Revelo-me para que seja por inteira a razão dos teus desvelos. Não sou nem serei jamais a mesma depois de nós, porque só pude de fato tornar-me a mulher que sou por te saber um dia pleno de desejos por mim e ter aprendido em nossos encontros os segredos do que é amar. Não haverá no mundo, além de ti, outro qualquer, capaz de fascinar a mulher em quem me transformei. Só para ti revelei inteiramente as ambições de minha alma, porque contigo fiz-me completa e prenhe do pleno amor. Se apagares do teu olhar o brilho das minhas feições, desfaleço sem pressa, pesares nem dor. Porque se não puder derramar sobre mim o mistério dos teus olhos, do que me vale ser pro mundo dentre todas a mais bela, se minha beleza não resplandecerá mais aquele brilho de que me revestiram um dia os encantos de um extasiante amor. Tá aí, Gilberto, nossa parceria. Parabéns, poema maravilhoso. E quem quiser acessar gilbertorodrigues.com, tá no blog do Gilberto. E tem outros poemas, né, Gilberto? Fotos, que o Gilberto também é fotógrafo. Poeta não sou e é fotógrafo também, né, Gilberto? Eu brinco com a máquina. Gilberto, muito obrigada, viu, pela participação no programa de hoje. Um ótimo domingo para você. Bom, e a gente fica por aqui. Não esqueça que você também participa do Vanguarda Comunidade, mandando sua opinião, sugestão de tema pelo nosso e-mail comunidadetabaté@vanguarda.tv. Um ótimo domingo para você.